Senhoras e senhores, olá, me chamo Leonardo e vou ensinar agora como imprimir em papel couché. Digamos que você selecione uma imagem para impressão. Eu peguei essa imagem aqui do Homem de Ferro, né? Vou copiar essa imagem e vou utilizar o PowerPoint, né, como software base para a gente preparar essa imagem para ser impressa, tá? Então aqui eu vou colar, né, o nosso Homem de Ferro, tá? Ele vai aparecer bem maior, né? Então eu vou diminuir um pouco aqui o tamanho da imagem, né? A imagem veio com fundo preto, então na verdade a gente vai fazer diferente. Como eu quero fundo branco, eu vou capturar a tela. Basta eu dar print screen, né? Eu capturei essa tela, agora eu vou colar essa tela. Vou cortar, né, as rebarbas da tela que não me interessam, né? Deixa eu aumentar um pouquinho aqui, beleza, aqui eu corto a rebarba. Então, vou deixar ele bem rente aqui, né? Vou tentar baixar aqui a área de corte para o máximo que puder, né? A gente coloca esse Homem de Ferro aqui, vamos centralizar ele no papel, perfeito? Encostar as bordas aqui. Então, nosso Homem de Ferro no papel A4, né? Se nada for feito em matéria de configuração, né, e a gente vai usar então o papel couché, esse é um papel couché comprado na papelaria local aqui, né? Ele é um papel couché de 250 gramas, vem com 50 folhas. Então eu vou colocar isso na minha impressora, né? E vocês vão ver o que acontece na maior parte do tempo quando você simplesmente não faz nenhum tratamento da imagem e nenhum tratamento ou nenhuma configuração específica na impressora para que você possa imprimir esse cara aqui, né? Então a gente manda em arquivo, né? Vamos mandar imprimir, né? As minhas configurações da impressão neste caso aqui, né? Vamos ver como é que ela está, propriedades da impressora, né? O grande problema do papel couché é que, na verdade, ele é um papel que absorve pouca tinta. Então, nas opções, né, você vai ver que a qualidade é padrão. Vou até aumentar a qualidade, né, botar uma alta qualidade para melhor definição que você deveria fazer, né. Nas opções, né, tudo igual, né, então não vou mexer em nada, só vou aumentar um pouco a qualidade da impressão e dar um OK. Dei um OK, mando imprimir. Então eu vou aqui agora e vejo qual será o resultado da minha impressão, sem nenhum tipo de tratamento, sem que nada seja feito a respeito, né? Então a gente vai sempre com bastante uma vontade enorme que o trabalho saia bem feito, e no final das contas, durante o processo de impressão, o que você tem, né, é uma tremenda decepção, né? Porque o papel couché, ele na verdade não consegue absorver muito bem a tinta, né? Essa impressão, a tendência dela é estourar, digamos assim, por conta da má absorção, ou da má interação da tinta com esse tipo de papel. Então você vai perceber, já chegando bem perto, né, que o nosso Homem de Ferro estourou, né? Digamos assim, a impressão dele começa a ficar bem ruinzinha, né? Horrível, digamos assim, e você perdeu seu papel, perdeu sua tinta, tá? Então, qual é o segredo? O que a gente vai tentar, então, modificar, não só na impressora quanto na imagem, para que você possa, então, imprimir com papel couché? Começamos com a imagem, né? Você pega a imagem inteira, né? E o que você vai fazer? Você vai, na verdade, tirar 50% dos tons dessa imagem, uma vez que com essa configuração, ou com 100% do total das cores da imagem, o que você tem é uma impressão desse tipo aqui,
Então, você chega aqui, no PowerPoint tem um segredinho para você fazer isso. Você vai criar uma máscara, né, em cima do desenho, certo? Né, utilizando essa ferramenta aqui, né? Vou deixar isso com a cor branca, né, sem contorno de forma. E aqui agora, o que eu vou fazer? Eu vou na opção gradiente, né, que é aqui, ó, preenchimento de forma, desculpa o foco aqui do preenchimento de forma. Você vem aqui em gradiente, né, mais gradações, onde você tem transparência aqui. Como essa impressora ela utiliza uma tinta corante, né, a impressora Epson do modelo 455, já aquele que vem com buquê de fábrica, você vai então tirar 50% do tom. Fazendo como? Deixando essa transparência, ó, que está assim, em 50% aqui, ó, né, na opção 50%, para que você tenha então, na verdade, metade dos tons da imagem normal, né? Como é que você sabe? Ó, vou tirar a máscara de cima, ó, olha lá, ó, né? Exatamente isso que está acontecendo, tá? E na hora de mandar imprimir, outro macete. Vamos selecionar a impressora, né? Manda imprimir, abre-se a janela então para configuração da impressora. A gente vai vir em propriedades da impressora. A primeira coisa que você vai modificar é mudar a qualidade do papel. Aqui você está usando o papel normal, né? A gente vai selecionar deixa eu ver se eu mudo isso aqui de lado por conta do foco, né? Você vai selecionar, nesse caso, acho que melhorou assim, o Premium Presentation Paper, né? Ele já está em A4. Uma qualidade alta, né? Aqui ele mudou de novo, então deixa no Presentation Paper, né? Que ele já tem um padrão para você, agora que você não mude o padrão de cores, digamos assim. Depois você vem em mais opções, né? Aqui é extremamente importante, porque aqui você tira a alta velocidade de impressão dessa imagem, porque tem que dar tempo para ele dar os tons de a cabeça de impressão se movimentar de um lado para o outro numa velocidade tal que dê tempo do papel absorver o pouco de tinta que vai ser mandado para ele. Então você diminui um pouco, né, digamos assim, a absorção de tinta no papel, tá? Quando você desmarca essa opção de alta velocidade, né? Então o resto fica tudo igual, né? Lembrando, o tipo de documento Presentation Paper, né? Em mais opções você desmarca alta velocidade, tá? E aqui você então colocou aquela máscara de 50%. Vai demorar um pouco mais para imprimir, certo? Você dá um OK, né? Tá tudo certo. E agora vamos pegar de novo agora o nosso papel couché, né? Sabemos que é couché porque ele é frente e verso, né? Então você pode imprimir tanto no lado quanto no outro. Vamos colocar o papel na impressora e vamos mandar ele imprimir, né? Nosso Homem de Ferro agora com 50% dos tons, tá? Nosso papel está sendo puxado lá, né? Enquanto esse papel é impresso, a gente tece algumas considerações a respeito de um Homem de Ferro já impresso previamente no mesmo papel. Vamos pegar, né, esse Homem de Ferro e aí você vai ver que vai sair dali um novo Homem de Ferro. Esse aqui é o mesmo, ó, só que olha a qualidade de impressão desse camarada aqui em relação ao amigo dele que está do lado, né? É gritante, né? Aqui você tem impressões borradas, certo? Vendo detalhes da impressão. E aqui, ó, né, papel couché, tá? O mesmo papel, né, frente e verso. E aqui você tem esse Homem de Ferro aqui, certo? Então você não precisa modificar sua impressora nova, comprar impressora modificada, colocar aquecedor, nada disso. Você simplesmente vai lá e imprime, só modificando as configurações de impressão. Vamos ver se a gente consegue abrir a tampa aqui para ver ele sendo impresso, né? Olha lá, diferente do outro, olha que maravilha, ó.
Você vê que essa impressora ela não é modificada nem nada, né? É a mesma impressora. Acabei de imprimir aquele Homem de Ferro e agora eu estou imprimindo mesmo. Então quando eu fiz aquela configuração no PowerPoint, né? Você poderia ter feito no Photoshop, tirando um pouco dos tons, mas o que acontece? Eu não mexi na imagem original, né? Digitalmente falando, eu estou usando 50% da tonalidade, né, das cores, mas fiz isso com a ajuda daquela máscara, né? A máscara que está lá no PowerPoint. Voltando aqui, né? Enquanto o nosso amigo imprime, eu vou mexer um pouco aqui no desenho, ó. Olha lá. Vou jogar ele mais ou menos no meio aqui, ó. Então, o que você tinha antes, né? Vou tentar pegar de lado aqui por causa do foco da luz, ó. O que você tinha antes e o que você tinha depois. Vamos dar um zoom aqui, ó. Né? O antes e o depois com a nossa máscara, ó. Certo? Então, isso aqui é o segredo. E você poderá imprimir, inclusive, eu estou usando tinta comum, né? A tinta corante, que é a base d'água. Mas se sua impressora tiver com tinta pigmentada, você também vai fazer a mesma coisa, só que testando os percentuais. Em testes prévios, com tinta pigmentada, você deixa essa máscara em 75%, porque a tinta pigmentada é um pouco mais carregada do que a tinta corante, né? Então, você, na verdade, coloca em 75%, e se sua tinta, dependendo do fabricante, etc., você tiver outra impressora, você faz esses testes com a máscara, né? Então tá aqui nosso Homem de Ferro saindo, ó, prontinho. Olha que beleza, que diferença, ó. Homem de Ferro recém-impresso, né, com o nosso papel couché, certo? Sem estourar, sem nada. Vou pegar um foco melhor aqui. Aí, ó. Beleza, hein? E o outro, coitado, ó. O outro todo borrado, todo estourado de tinta. Ok? Então é isso, minha gente. Meu nome é Leonardo, né? Se inscrevam no canal, sempre tem dicas boas para você fazer isso daí, tá? Esse tipo de impressão, né? É uma impressão extremamente barata, de altíssima qualidade, né? E você pode pegar depois esse papel, passar um verniz, né? Aquele verniz Acrylex ou verniz da Souvenir, para dar ainda mais brilho nessa impressão que já tá, para mim, já tá ótima, né? Então, tá aí nosso querido Iron Man, impresso em papel couché com tinta corante, sem modificação nenhuma de sua impressora. Valeu!